senhor estava dormindo, eu mandei mensagem que você não atendeu. Tá? Deputados, tomem seus assentos. Caso contrário, estou interpretando que ninguém quer continuar a audiência e podemos dar por encerrada. Rogério. É 60 pela regra de hoje. A média, 61,5 mais a está 60. Deputados, eu vou encerrar a audiência pública. Então tomem seus assentos, por favor, vamos voltar. Já estamos há algumas horas aqui. Colaborem com essa presidência, por favor. Deputada Érica Cocai. Presidente, por favor. Dos próximos. Presidente, questão de ordem, se Vossa Excelência me permite. Qual artigo, deputado? Eu me baseio no artigo 221, Perfeito. que fala que o ministro tem que responder às perguntas. O ministro não está aqui para divagar, emitir sua opinião sobre a conjuntura, ou emitir sua opinião sobre o governo passado ou o que quer que seja. O ministro não respondeu a uma pergunta da deputada Clarissa Garotinho e não respondeu a uma questão... Me permita concluir, presidente? Uma questão fundamental, porque toda a construção está em cima do déficit fiscal. Obviamente, penso que Previdência e Proteção Social não deveria ser contabilizada. Mas a deputada Gleice Hoffmann fez uma questão sobre o custo da migração. Eu gostaria que o ministro cumprisse o regimento e o ministro... Deputado, questão de ordem foi feita, improcedente. Vamos continuar a reunião, que tem muita gente para falar. Passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. O ministro vai responder oportunamente quando voltar a palavra a ele. Ele está respondendo oportunamente. Deputado Kim Kataguiri com a palavra. Presidente. Senhor presidente... Queria saber como é que vai ficar o plenário. Senhor presidente, só uma informação, Kim. Presidente, fala próximo. Posso ir, senhor presidente? Então vamos lá. Senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário, gostaria de cumprimentá-los e começar dizendo que, ao contrário do que o deputado petista disse anteriormente, o senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início dessa CCJ, deputado Peronde, deputado Poit, deputado Marcel, deputada Carol, deputado Sanderson, diversos que estão aqui apoiando Vossa Excelência, e não vou deixar que o deputado passe a falsa impressão para quem nos assiste de que não tem ninguém apoiando, simplesmente porque os primeiros a falar foram regimentalmente os autores do requerimento, que foram parlamentares de oposição. É fácil jogar com mentira, falar que ninguém se inscreveu para defender a Previdência, quando ainda não se acabaram as falas das inscrições. Outro ponto que achei bastante esquisito, senhor presidente, foi o deputado ter colocado a queda da Bolsa, né, como uma notícia ruim. Afinal, peraí, o capital financeiro é malvado, é ruim, os banqueiros, todo o mercado dos rentistas é algo que deve afundar ou é algo salutar? É uma coisa que deve ser incentivada ou uma coisa que deve ser desincentivada? Precisa ter certa coerência nesse discurso. E outro ponto, fala-se muito daqui, né, de que, não, na nova reforma previdenciária vai se trabalhar muito e vai ganhar pouco. Mas fato é que, não só nós tivemos o estelionato eleitoral no governo Dilma, que diz que ia ter
todo tipo de política estatizante, defendeu a reforma da Previdência e chamou um liberal para ser ministro, como aumentou a inflação, aumentou o desemprego e aumentou o déficit previdenciário. Ou seja, seguindo a política petista, não só o brasileiro não trabalha, como quando ele se aposenta não tem dinheiro nenhum para se aposentar. E outro ponto que eu queria levantar é de que, este governo não tem legitimidade, esse governo... É público que o Jair Bolsonaro não foi meu candidato no primeiro turno, que tenho minhas divergências com ele, mas fato é que venceu na urna. E é justamente a legitimidade democrática que dá legitimidade para que o ministro levante essa pauta, apresente esse projeto e leve em frente um projeto que venceu o discurso que tem sido levantado pelos senhores aqui. E do outro ponto que eu queria levantar, presidente, aproveitar a oportunidade para anunciar, se eu tiver a oportunidade de participar da comissão especial, já que foi proposto aqui um acordo por um deputado petista de que se for apresentado emenda para o sistema de capitalização dos militares, a gente aprova por unanimidade, eu me comprometo a apresentar essa emenda e agora eu quero que o deputado cumpra com a sua palavra e que a oposição, então, vote a Previdência com o sistema de capitalização para todo mundo, a gente aprova por aclamação em 2 turnos aqui no mesmo dia. Obrigado, presidente. A palavra, deputado Júlio Delgado. Os próximos são Júlio Delgado, Maria do Rosário e Henrico Mizaz. Deputado Júlio Delgado com a palavra. Senhor presidente, presidente da Casa, Rodrigo Maia, senhor ministro, senhor relator, companheiro conterrâneo de Minas Gerais, Marcelo. Ministro, eu estou, desde que começou essa legislatura, quieto e ouvindo uma coisa com a capacidade inteligente de Vossa Excelência, observando o que está acontecendo aqui também hoje. Existe uma discussão maniqueísta muito forte nessa casa de quem é contra essa reforma é a favor do que foi antes. Ou quem é a favor do que foi antes é contra esse governo que está aí. Existe uma boa parcela da população que não está nem nisso e nem naquilo que está lá, que quer construir com propostas real aquilo que vivemos. Eu acho que existe, Vossa Excelência disse aí que na reestruturação da carreira dos militares, teve uma forçação de barra muito grande, mas não passou lá pelo seu colega lá da Previdência, no seu Ministério de Economia, Marinho, que foi nosso colega deputado aqui da qual eu saúdo, a questão da discussão da reforma das Forças Armadas. Hoje eu tenho certeza que essa proposta que veio para cá, veio mais para cumprir uma tabela. Vinha a proposta dos civis, o presidente da nossa comissão disse que não aceitava indicar relator, nem conduzir enquanto não chegada dos militares, das Forças Armadas. Como ela chegou e veio tratando mais da reestruturação da carreira, e ela pegou tão mal para todo o setor, nem o governo mais defende, nem a casa mais fala, foi cumprido um procedimento protocolar de mandar para cá uma reforma que não tem nem relator, que está aí no vazio, vamos dizer, na nuvem, porque não é uma proposta que ela é bancada pelo senhor. E essa proposta é uma questão séria. Então vem aí algumas perguntas com relação à proposta do senhor. De 81 a 14, 30 países adotaram a capitalização. 18 já refizeram a sua reforma da Previdência, voltando atrás. A tabela progressiva, que é algo que a gente discute e aceita discutir, ministro, o STF aponta inconstitucionalidade pelo vício confiscatório. É a única coisa que tem, que a gente podia rever, mas existe uma questão de constitucionalidade. Aqui, o presidente da nossa comissão, o nosso relator, diz que quer discutir a constitucionalidade nessa comissão. Mas o que nós não estamos discutindo, que nós estamos vendo hoje o dia inteiro ouvindo aqui? A questão da desconstitucionalização de direitos e a constitucionalização de restrições. Nós estamos tendo, nessa comissão, desconstitucionalizado direitos e constitucionalizando restrições. A começar pela questão do abono, depois do fim do FGTS, da indenização. Eu comecei... 10 segundos para concluir, deputado. Então eu acho muito mais que quando o senhor fala que nós estamos combatendo privilégio, idade aumenta, tempo aumenta, benefício diminui, sem correções. Isso é uma armadilha para acabar com a previdência. Era isso que eu queria perguntar a você. Deputada Maria do Rosário com a palavra.
senhor presidente, senhor presidente da Câmara também, senhor ministro. Essa matéria é inconstitucional. Nós não temos autorização para votá-la no âmbito dessa Câmara dos Deputados, pois não somos uma constituinte, não temos poder originário. A matéria fere o artigo 1º, fere objetivos e princípios da Constituição, ela constrói um sistema de abandono social, o projeto de capitalização cria diferenças entre brasileiros e brasileiras, e o senhor está retirando direitos que fere um princípio da não retroatividade, um princípio da não reversão de direitos efetivamente constituídos. Eu quero lhe perguntar objetivamente, quero sua resposta. O que o senhor disse, o que o senhor pode dizer a uma mulher que, por acaso, observe essa audiência e veja que o senhor está propondo 20 anos de tempo mínimo e 40 anos para ter uma aposentadoria integral com contribuição oficial, e ela se encontra, nesse momento, em subemprego, em desemprego, que foi autorizado, inclusive, naquela violenta reforma trabalhista que foi realizada. O que o senhor diz para as pessoas, para o trabalhador rural, para a mulher que trabalha de madrugada indo tirar leite, para aquela que volta para casa, é a primeira a acordar e a última a se deitar, porque faz a dupla e a tripla jornada, e o senhor agora propõe uma igualdade falsa, porque não há igualdade salarial no Brasil, não há igualdade de valorização entre homens e mulheres, não há igualdade política, a violência política, e, no entanto, o senhor propõe aqui uma falsa igualdade. O que o senhor diz às professoras e professores que estão atacados? Por que condenar à morte os idosos? Eu quero lhe dizer uma coisa, o senhor usou palavras perversas aqui. O senhor disse que os idosos são um peso para o Brasil. O senhor disse, o jovem contribui, o idoso consome. O senhor diria o quê na condição de uma pessoa idosa, se o senhor já tivesse seus 70, 80 anos, que seria uma mera pessoa consumindo recursos públicos, sem valorizar nada que foi a contribuição ao longo de uma vida? Como fazer isso? Que medidas o senhor tomou contra os devedores, contra aqueles que fazem o refis e não pagam, pagam uma parcela e depois dão um novo calote no Estado, 40 refis? Que medidas o senhor tomou contra os sonegadores? Que medidas o senhor toma para taxar as grandes fortunas, para parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos? Que medidas o senhor tomou, afinal de contas, para proteger os brasileiros e brasileiras, ao invés de jogar sobre os mais pobres a conta de uma nação que eles constroem com seu suor, com sua vida e com seu sangue, quando algumas elites acreditam que podem tirar mais 10 segundos para concluir. Concluo, então, dizendo que a reforma não é só perversa, ela é inconstitucional e ela tira prerrogativas do parlamento. E nisso, peço ao deputado Rodrigo Maia a sua atenção, porque nós... Com a palavra, deputado Henrico Miassi. Deputado Henrico. Queria cumprimentar o deputado Felipe Francischini, sua presidência na CCJ, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ministro da Economia, Paulo Guedes, secretário Rogério Marinho. Cumprimentar também duas pessoas que estão integrando a equipe do ministro, o professor Zé Levi Melo do Amaral Júnior, meu professor, que é procurador-geral da Fazenda Nacional, e o assessor especial também, Guilherme Afif. Queria lembrar das palavras do deputado Afonso Mota, que fez um belo discurso aqui, fez uma oposição... Deputado, peço respeito ao orador, para que ele possa pronunciar. Deputado Henrico. Obrigado, presidente. O deputado Afonso Mota fez um discurso... É o problema do microfone, presidente? Foi resolvido. O deputado Afonso Mota fez um discurso em que ele notou, e eu concordo com ele, que há sempre uma tensão entre o aspecto fiscal da Previdência e o aspecto de respeito à ordem social. É de fato uma tensão que existe. E ele citou em um determinado momento, e a deputada Maria do Rosário acaba de citar novamente, a questão da proibição do retrocesso. Mas verificando todos os dados apresentados pelo ministro, apresentado não só, mas pelos órgãos oficiais, a gente vê que, às vezes, quando se está caminhando para um precipício, o retrocesso é você parar na beira dele.
A gente não pode colocar essa cláusula de proibição do retrocesso para engessar as reformas constitucionais que são necessárias para que a gente não tenha um problema mais grave adiante. Eu queria falar também que existe um conceito jurídico na interpretação constitucional que se chama estado de coisas inconstitucional, que é foi desenvolvido pela Corte Constitucional da Colômbia. Eu não concordo muito com a aplicação que os tribunais têm feito, mas ele diz respeito, geralmente, quando existe uma situação estrutural de violência sistemática a princípios constitucionais. Quando a gente tem um sistema previdenciário que tem privilégios e que é absolutamente insustentável do ponto de vista contábil, eu acho que isso é um estado de coisa inconstitucional. A gente precisa fazer algo para tornar o nosso sistema previdenciário constitucional, respeitando o equilíbrio contábil, o equilíbrio atuarial, respeitando, igualando e combatendo privilégios. E aqui, ministro, eu queria colocar 3 perguntas bem pontuais para o senhor responder. Primeiro, qual que é a racionalidade que existe entre os diferentes tipos de pedágio? Porque existe o 17%, que é um número, não sei direito qual que é a racionalidade por trás, 17% para os militares, depois tem os 50% com os 2 anos de trava, tem também o 30% para os parlamentares. Qual que é a razão da diferenciação entre os diferentes tipos de pedágio? Depois, o senhor disse também, ministro, com relação ao BPC, que ele já na PEC estaria de uma forma opcional. Quando se chegasse aos 60 anos, se optava, se recebia menos o benefício a partir dos 60 ou se esperava aos 65. Pela minha leitura da PEC, eu não vi essa facultatividade. E por 10 segundos para concluir, deputado. Presidente, no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, foi acrescentado, por ato administrativo, lei ou decisão judicial, aquela questão de proibir a extensão, majoração do benefício. Então, eu queria entender o porquê que foi essa expressão aqui. Obrigado. Okay, obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Bibo Nunes. Vá com calma, deputado, vá com calma. Tranquilo. Ministro Paulo Guedes, presidente Felipe, presidente da Câmara, todos os deputados, eu confesso que quando cheguei aqui fiquei muito envergonhado. Eu vi deputada tratando nosso ministro com palavras de baixo calão, sem o mínimo respeito. O ministro que aqui está com toda a coragem para explicar a nova Previdência que, queiram ou não, vai salvar o Brasil. Explicando, novo ministro, o senhor está explicando para deputados que têm olhos na nuca, na sua maioria, que é contra o senhor. São deputados que acreditam em socialismo. São deputados que têm como referência Cuba, Líbia, Irã, Bolívia e Venezuela. O que esperar de deputados que têm como referência países fracassados como esses? São deputados, os famosos urubus de plantão. Eles são contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. São parlamentares que nunca deram um emprego, que não sabem o que é imposto. E os que tentaram se deram mal. São acostumados, simplesmente, com benefícios. Só querem vantagens. Não se preocupam com seus deveres. Deveres com o seu país. O Brasil, se continuar assim, quebra, vira uma Grécia. Chega de olhar a sua árvore. Olhem para a floresta. A floresta crescendo, todos cresceremos juntos. Eu, por exemplo, irei aumentar em muito a minha contribuição, e com muita honra, porque eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos. Todos temos que dar uma parte de sacrifício, e o que querem é manter sempre as suas vantagens. Não querem deveres com o seu país. Mas acreditar como? Em deputados que há cerca de 15 dias atrás estavam lá no plenário defendendo o país, que estavam com mísseis apontados contra o seu próprio país, defendendo a Venezuela. Querem respeito? Deputados que falarem em moral aqui, com moral de cueca,
porque tem na sua raiz familiar, simplesmente, deputados acostumados a esconder dólar na cueca. Que moral de cueca é esta? Estão querendo me dizer que posso fazer cachorro? Mais respeito, por favor. Estamos aqui para lutar por um novo Brasil, sem brincadeira, com seriedade, sangue verde e amarelo na veia. É isso que falta para vocês. Queremos um novo Brasil, e o novo Brasil vem aí com a nova Previdência. Ministro, minha solidariedade, meus cumprimentos pela sua demonstração de educação, porque faltou muita educação aqui. Respeito, ordem e progresso é o mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra... Não há possibilidade agora, deputado. Vamos continuar a reunião, vamos baixar os ânimos. O ministro está aqui para responder perguntas, questionamentos. O Brasil inteiro está assistindo essa reunião, querendo ver respostas do nosso ministro. Vamos passar a palavra para o Dr. Fred, pela liderança do Patriota. Deputado Fred. Aqui no Brasil. Aqui ninguém nunca trabalhou. Ele é o... Alô, alô. Presidente Felipe Francischini. Deputado, respeita o orador. Presidente Felipe Francischini, em primeiro lugar, parabenizar pela condução até agora, do momento tão difícil. Fred, só um minutinho, deputado. Presidente, Deputados. essa fala anterior, Deputados. ela deveria... Deputados, não há palavra nesse momento, vamos acalmar os ânimos. Eu vou exigir agora respeito entre todos os parlamentares para que não haja bate-boca. Deputado Biba, eu não posso cortar a palavra de ninguém, não vou fazer isso. No entanto, eu peço respeito por parte dos senhores. Deputado Fred está com a palavra, vamos respeitar o deputado orador nesse momento. Deputado Fred com a palavra. De ordem. O ar está no máximo, deputados, é a capacidade do plenário. Presidente. Ele foi e caiu. Aí. Senhor presidente, obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar a sua condução nessa comissão até o momento, uma comissão de fundamental importância na história do nosso país. Quero parabenizar a coragem do ministro Paulo Guedes de estar presente entre a gente fica muito honrado em poder estar participando de um momento histórico como esse. Sou o doutor Frederico, médico, deputado por Minas Gerais, representante da região das Vertentes, berço do Alferes Tiradentes, berço da Liberdade, e fui eleito sem fundo partidário, fui eleito sem viés ideológico, fui eleito sem doações, e tenho toda a liberdade para estar aqui nesse momento. Fui eleito através dos pacientes, amigos e familiares que eu cuido no SUS ao longo de anos, e cuido de gente simples, humilde, gente que batalha o dia inteiro para conseguir estar vivo, para conseguir alimentar, para conseguir se cuidar. E afirmo aqui, afirmo vendo isso, ninguém consegue sobreviver hoje no Brasil, nenhum aposentado consegue sobreviver no Brasil com um salário mínimo se ele não tiver o Estado em cima. A Constituição de 88, ela criou várias vantagens e ela criou a obrigação do Estado manter essas pessoas humildes. Então, não tem como uma pessoa humilde ter saúde sem ter o SUS e sem ter o Estado. Uma pessoa humilde só consegue educação, apesar de ser péssima, a quinta pior educação do mundo pelo PISA, ela só consegue educação pública. Então, nós precisamos manter o Estado vivo, funcionando e equilibrado. Faço uma crítica aqui, ministro, uma crítica construtiva. E todos aqui, todos, sentem falta dos dados realmente. E principalmente a população. Aqui nessa casa, descobri a maior qualidade dessa casa, tão importante para o país, a informação. Desde dia 1º de fevereiro, agradeço a minha assessoria, agradeço aos consultores legislativos. Buscamos muita informação e hoje estamos com todas elas prontas para ser divulgada a todos. Agora, tenho que destacar aqui informação em relação específica à dívida da Previdência, para a gente colocar em dados os déficits. Tem a DRU, desvinculação da Receita da União, isso acabou, mas enfim, eu estou com os dados aqui, para a gente fazer a análise da Previdência, 2006. 2006, o resultado da Previdência foi um superávit de 4,4 bilhões de reais. Tinha DRU, pegava receita para a saúde, pegava para tudo mais, mas tinha. 2009, passou a um déficit de 39 bi. A pergunta é, o que foi feito em 2009 pelo Ministério do Planejamento, da Economia, e todo mundo vendo que essa dívida ia explodir o país? Nada, foi feito nada. Depois, 2014, 75 bi.
2015, 90, 2016, 140 bi. Tentou-se uma reforma de Previdência, foi um problema danado, não saiu nada novamente. Está aqui o nosso ministro com um déficit de 171 bilhões nas costas em 2018, e ele está aqui propondo uma proposta. Nós, 513 deputados federais, todos extremamente capacitados, todos de várias escolas, de vários estados, temos condição de mudar o que tiver inadequado nessa proposta, visando sempre as pessoas mais humildes, que precisam do Sistema Único de Saúde, precisam da educação pública e precisam da Previdência Social. Essa é a nossa obrigação, sim. Mas, ministro, eu quero falar para o senhor o seguinte: essa casa é muito séria e essa casa está empenhada em melhorar e mudar o país. Então, eu quero que o senhor saiba que a maioria desse Congresso está com coragem para oferecer o que é certo, independente das próximas eleições. Eu acho que ninguém tem que pensar nisso agora. A gente vê alguns usando essa casa como um teatro, atuando em prol do seu curral eleitoral. Mas a gente tem que saber que o Brasil está muito acima dos currais eleitorais, das posições ideológicas. O Brasil precisa manter o seu Estado forte, pujante, para dar assistência à população. E, por fim, a gente tem que fazer a discussão técnica, sim, justiça social principalmente, mas a gente está certo. Se a gente não aprova essa reforma, o Brasil não cresce e a população está perdida. Conte com a gente, ministro. Boa sorte, sucesso ao senhor. Deputados, conversei com o ministro Paulo Guedes, nós temos muitos oradores inscritos, é claro que não vai dar para todos falarem hoje. No entanto, num gesto de apreço a essa comissão, o ministro me disse que, se vossas excelências concordarem, podemos passar a palavra a mais alguns deputados antes de voltar-lhe a palavra, para que possamos aproveitar o tempo. As perguntas, como já foram muitas, estão acabando sendo repetidas na sua finalidade de maneira diferenciada. Preferem que o ministro fale ou preferem que eu volte alguns deputados falando? Ministro, perfeito. Era só uma consulta. Mais deputados? Ok. Vou passar a palavra ao deputado Pedro Czai. Então, todos? Senhor presidente, senhor ministro, eu acho que tem duas questões, duas perguntas a serem feitas do ponto de vista mais estrutural. A primeira pergunta: se a sociedade brasileira suportar a contribuição tributária para ter previdência pública. Vamos inverter as perguntas. Nesse sentido da cidadania, se a previdência pública é o melhor instrumento de renda deste país e para os pequenos e médios municípios, para os trabalhadores e para os mais pobres, por que um governo não faz a escolha de manter a distribuição de renda quando o regime de capitalização vai concentrar? Segunda pergunta que eu queria fazer: por que nós estamos só discutindo despesa? Por que a gente não inverte a pergunta e discute receita para manter a previdência pública? Por que nós não discutimos aqui, do ponto de vista estrutural, não conjuntural, de déficit na previdência, mas para conseguir ter superávit dela? A política econômica, a previdência, ministro, a receita pode estar da previdência quebrando a receita pela política econômica que gera desemprego e diminui milhões de contribuintes para a previdência. O que está quebrando a receita da previdência, estou fazendo questão de perguntar desta forma, a receita da previdência é a reforma trabalhista que aumenta a informalidade e a precarização do trabalho. O que está quebrando a receita da previdência, quem sabe são os sonegadores, os devedores, as grandes fortunas, lucros e dividendos, o setor financeiro e assim por diante. Portanto, tem que mostrar que lado a gente está. Se a gente quer, efetivamente, montar um regime de capitalização para fortalecer o setor financeiro e desmontar e destruir a previdência pública, é uma opção da sociedade e deste parlamento. Acho que a sociedade brasileira não quer ainda mais contribuir com o lucro dos banqueiros, com o lucro dos capitalistas financeiros. O regime de capitalização em 30 países melhorou a vida do povo. Por que 18 países já estão voltando para a previdência pública com a crise do subprime em 2008, 2009?
foi destonando com os fundos privados de previdência e de capitalização, que teve que o Estado e o governo bancar os déficits dos fundos privados de capitalização. Portanto, o fundo de capitalização é inconstitucional, é ilegal e é imoral. Nós temos que discutir receita, não só discutir despesa. Um Brasil que incorpora a previdência pública como um direito fundamental, como um direito humano de envelhecer bem. O direito do povo brasileiro de envelhecer bem, 10 segundos, para envelhecer bem, para ter direito a morrer bem. Um abraço, presidente. A palavra o deputado João Campos. Estou tomando um banho do microfone. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente da comissão, Francisquini, saudar o presidente Rodrigo Maia, o senhor ministro Paulo Guedes. Senhor ministro, sou o deputado federal João Campos, do PSB de Pernambuco. Para chegar até aqui, ministro, como deputado, tive que andar muito pelo nosso estado de Pernambuco. Percorri todas as regiões, fui a mais de 60 feiras livres e falei muito com o povo. Onde eu passava, eu via uma frase muito forte. Meu filho, lute por a gente e faça pelo povo lá em Brasília. E hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade como deputado federal e como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Acho que a Previdência é uma agenda prioritária para o país e eu estou disposto a discuti-la. Mas não podemos aceitar uma reforma draconiana com um povo como essa. Você falou que ouviu, o senhor falou que ouviu falar da repercussão nos pequenos municípios sobre essa reforma. Eu digo que eu tenho vivido isso. Eu tenho escutado e tenho estado nos pequenos municípios e sei que esse modelo, se implementado, vai complicar e muito a vida do povo pernambucano, do povo nordestino. Queria lhe convidar, se fosse o caso, se eu puder conhecer Exu, a terra de Luiz Gonzaga, conhecer Manari, uma cidade com um dos menores IDHs do Brasil, infelizmente, que fica em Pernambuco, e ver que se a gente mudar esse sistema de forma abrupta, quem vai pagar a conta é o povo pobre e sofrido do Nordeste brasileiro. Nós precisamos, como dizia o mestre Ariano Suassuna, conhecer o Brasil real. O Brasil real não cabe numa planilha de Excel. O Brasil real a gente reconhece quando anda nas ruas e quando sente o povo. Então, acho que aqui muito já foi bem posto pelos deputados os problemas que existem nessa proposta da reforma, que vão desde a aposentadoria rural, do BPC, da pensão, do fim do abono para professores, mulheres, a desconstitucionalização. Mas eu queria aqui falar das alternativas de solução. O nosso PSB hoje protocolou dois projetos importantes. Um que fala da tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos, o segundo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu não vi nenhum deputado até agora falar das operações compromissadas remuneradas que nós fazemos no Brasil. Em 10 anos foram 754 bilhões de reais, sem atualização monetária, que foi pago só do ganho dessas operações para poder acabar com a sobra dos bancos. Nós precisamos ver isso, ministro. Eu queria ouvir a sua opinião, a opinião do senhor sobre isso, porque se a gente corrigir monetariamente, dá mais de 1 trilhão, que é o dito aqui, e a gente tiraria esse dinheiro dos bancos e não do povo brasileiro. Muito obrigado. A palavra, o deputado Fábio Trade, pela liderança da maioria. Mais 4 oradores também. Senhor presidente Rodrigo Maia, senhor presidente Felipe Francisquini, eminente ministro Paulo Guedes, deputados, deputadas, em primeiro lugar, tratar como pressuposto o conceito dessa audiência pública. Se é a audiência, entendo que nós, deputados e deputadas, devemos ouvir mais do que falar. Afinal de contas, o sabatinado é o ministro. Ele deve falar, se expressar, verbalizar, e, nesse sentido, destacar uma posição subjetiva da minha parte. Eu confio em Vossa Excelência, ministro Paulo Guedes. Eu confio no seu bom propósito e quero dizer que estou absolutamente convicto de que o senhor quer o bem ao Brasil. Discordo de alguns pontos da proposta, óbvio,
Mas nesse debate democrático, o estranho, o inaudito seria se houvesse consenso. Por isso eu quero fazer aqui um pedido a Vossa Excelência, que representa o governo. Vamos tratar de forma rigorosa a questão relacionada à recuperação do crédito dos grandes devedores. Esta é uma forma de legitimar a proposta da reforma da Previdência. Esta é uma forma de desmontar o discurso de que, supostamente, esta proposta favorece quem tem mais, o que não é verdade. É preciso também rever, senhor ministro, a política de desonerações e renúncia fiscal, que é extremamente generosa e sem critério e sem fiscalização no país. E, além disso, combater de forma implacável as fraudes no INSS. E sabedor de que estas medidas já estão veiculadas em proposições encaminhadas à casa, o apelo que faço agora é ao presidente Rodrigo Maia, para que possamos deliberar com urgência a respeito destas questões, uma vez que, repito, vão legitimar a proposta da reforma da Previdência. Lembrando sempre que, se hoje o déficit é bilionário e crescente, a pergunta que se faz, mas isso começou quando? Há 3 meses? Claro que não. Isto já remonta a muitos anos. E a pergunta que se faz é, e o que fizeram os governos anteriores para estancar essa hemorragia? Se a reforma da Previdência não fosse necessária, por que é que os outros governos de espectro ideológico diferente mexeram na Previdência? Eles mexeram. Se mexeram, é porque esse voo já estava turbulento há muito tempo. Portanto, a reforma da Previdência é necessária jurídica, cultural e socialmente, para que o Brasil possa recuperar a sua capacidade de crescimento e fazer com que o governo não fique espremido com apenas 7% nas suas despesas discricionárias. O governo precisa ter a capacidade de expandir na questão estrutural de investimento. E a pergunta que faço, então, ao ministro Paulo Guedes é a seguinte: regras de transição, que eu reputo muito duras. A equipe técnica do PSD fez simulações. Veja, senhor ministro, uma professora do INSS, que está faltando para ela 3 anos de trabalhar, com a reforma, terá que trabalhar por mais 16 anos? Simulações com policiais civis mostram situação semelhante. O sistema precisa mudar. A questão é, precisamos de regras de transição tão duras? Parabéns, ministro Paulo Guedes, pela coragem de vir aqui. E que outros ministros do governo Bolsonaro também sigam o seu exemplo e não temam o parlamento, porque o parlamento é o melhor amigo do Brasil. Palavra ao deputado Paloase para poder complementar. Do ministro Paulo Guedes, secretário Rogério Marinho. Ministro, todos nós já conhecíamos a sua competência como homem da economia, mas confesso que fiquei surpreendido positivamente com as qualidades de Vossa Excelência no ambiente político. Vossa Excelência mesmo não admitir, não acredito, que está começando a gostar da atividade política, isso é bom. Nós estamos aqui, senhores e senhoras parlamentares, discutindo um tema que talvez seja o mais impopular de todos eles. E é impopular não só no Brasil, ele é impopular em qualquer lugar do mundo. Porque nós estamos aqui discutindo algo que significa fazer com que as pessoas trabalhem um pouco mais e se aposentem com salários um pouco menores. Então será sempre impopular qualquer reforma da Previdência que seja feita no Brasil ou no mundo. E acredito, senhor ministro, senhoras e senhores parlamentares, que essa casa só aprovará essa reforma se perceber, essa casa que é a casa do povo, que representa a sociedade, se perceber que o conjunto da sociedade entendeu que, mesmo impopular, essa reforma é necessária e justa. E aí, ministro Paulo Guedes, me permita dizer que, para que a população brasileira considere que essa reforma seja necessária,
é imprescindível, é fundamental que o autor dessa proposta, que aquele que teve a deferência de vir a essa casa pessoalmente entregar essa proposta, tenha, vou usar o termo de Vossa Excelência, a potência necessária na defesa dessa proposta. O autor da proposta tem que vir para o campo de batalha, sim, ministro Paulo Guedes. Porque Vossa Excelência está percebendo que nesse campo de batalha tem muitos leões e muitas leoas ferozes. E o general não pode permitir que os seus soldados, que são muitos nessa casa, fiquem sem comando nesse enfrentamento. O general precisa estar dialogando com esta casa para mostrar e para fazer os ajustes necessários para que a população entenda que essa reforma é justa. E essa casa precisa ajustar alguns temas. Veja, Vossa Excelência, que muitos se aproveitaram daquilo que está previsto de alteração no BPC para dizer que a proposta rebaixa o benefício para R$ 400. Eu ontem, em reunião com o secretário Rogério Marinho, disse a ele que iria apresentar uma emenda, e vejo com satisfação que Vossa Excelência já tocou nesse tema, talvez abraçando, tornando essa proposta opcional. E acredito até, ministro Paulo Guedes, que a maioria dos brasileiros vão optar por essa sugestão que está nessa proposta. Então vamos tirar essa questão de BPC, de que os idosos mais pobres do nosso país serão atingidos pela reforma, porque esse assunto, se for acatada a proposta pela maioria dos parlamentares, estará definitivamente resolvida. É muito caro para todos nós as questões dos trabalhadores rurais. Então, se há fraude, é possível que haja, vamos focar nas fraudes. Vamos fazer com que o sistema permaneça com as regras atuais e que as fraudes tragam o benefício que o governo, no seu ajuste fiscal, precisa. Eu, apenas para concluir muito rapidamente, tenho apenas duas dúvidas nessa questão da capitalização, ministro. Eu entendo que, no momento em que os novos ingressam nesse sistema, fica um buraco para suprir o sistema atual de repartição, já que são os novos que, em tese, iriam serem responsáveis com a sua contribuição para pagar a aposentadoria daqueles que estão agora ingressando na aposentadoria. E quando Vossa Excelência diz que essa proposta é optativa, me parece que vai ser muito difícil, porque o empresário vai dizer, olha, eu quero receber aqui o empregado que opte pela capitalização, porque eu não vou precisar, em tese, recolher para a Previdência. Então, é um assunto que ainda tem poucas informações, gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecer um pouco melhor. Agradeço, Vossa Excelência. E passo, presidente, para usar o tempo que nos resta ao deputado Irã. Obrigado. Presidente Rodrigo Maia, presidente Francisquini, secretário Rogério Marinho, ministro Paulo Guedes e Marcelo, nosso relator. Ministro, eu como vice-líder do Progressista já queria me manifestar aqui, que é uma manifestação majoritária da nossa bancada, que nós nos posicionamos contrariamente, em princípio, à questão do BPC e da aposentadoria dos trabalhadores rurais. E eu acho que essa questão ela vai ser discutida na comissão especial. Mas a gente queria falar um pouco, e o seu esclarecimento, um pouco utilizando aí o que já foi falado pelo meu querido colega que me antecedeu, Paulo Arze, sobre o regime de capitalização. Ele traz a possibilidade da instituição de futuro regime de capitalização e estabelece algumas diretrizes para a elaboração da lei complementar que regulamentará o tema. Vossa Excelência tem defendido que a reforma é necessária para dar potência fiscal para o país. Quanto tempo eu teria? Para concluir, deputado, concedo mais alguns segundos em virtude da... porque eu achei que teria 2 minutos. A gente tinha dividido o tempo igualmente aqui pela... mas... Tomar tempo. Comeram o meu tempo, presidente? É prerrogativa da liderança. Deputado, pode concluir. Bom, então... Eu só entendo. Eu queria só fazer 3 perguntas rapidamente, ministro. Presidente, por favor, concluir, deputado. Para concluir.
Em quanto tempo Vossa Excelência acha que o país estará pronto para implantar o regime de capitalização, considerando que as contas do setor público consolidado registraram um déficit primário de 108 bilhões de reais em 2018 e que a meta calculada pelo governo em 2019 é de aproximadamente 139 bilhões. Segundo, o regime precisa ser de superávit fiscal para ser implementado ou é possível efetivá-lo com déficit nas contas? E quais as diferenças no modelo chileno e o modelo que se quer implementar aqui no Brasil? Muito obrigado, presidente, pela... Obrigado, doutor Irã. Com a palavra, o deputado Samuel Moreira. Ministro, bem, eu fui ao dicionário e a palavra previdência significa previsão, precaução, cautela, é a capacidade de nós enxergarmos os fatos antecipadamente. Portanto, os países, uma nação, ela cria um sistema de previdência para acolher os seus idosos. Eu acredito que seja isso, ou seja, se previne para quando chegar na terceira idade, possa ter ali uma proteção, garantida na Constituição, inclusive, como garantia social, de direito social. Ocorre que a nossa Previdência, ela começou a abrigar gente com 49 anos, que não é idoso. Ou seja, quem são os idosos no Brasil? Essa é a primeira discussão. Quem é que são os idosos? São os que têm 50 anos, 55 anos, 60 anos? Então, essa é a primeira questão que nós precisamos resolver. E aí nós temos duas premissas fundamentais para um sistema, ou de repartição, ou de capitalização. Nós precisamos ser, do ponto de vista atuarial, correto, fazer as correções, precisam ser feitas, até desconstitucionalizar algumas coisas, para poder rapidamente corrigir do ponto de vista atuarial. E de maneira transparente. Então, do ponto de vista financeiro, por quê? Porque é injusto, inclusive, com o idoso, quando tira-se do idoso, quando não se tem dinheiro. Quer dizer, nós passamos hoje a pagar diferenças de 30 mil reais para um salário mínimo, para uma grande quantidade. Ou seja, o nosso sistema precisa ser reformado. Não há dúvida disso. Enterrar essa reforma é um erro desse Congresso que nós temos que fazer. E aí sim, do ponto de vista do resultado econômico e do ponto de vista de justiça, porque a gente também, quando faz uma previdência, a gente tem que fazer justiça. Eu não compreendo direito, senhor ministro, sinceramente, por que tem ainda algumas aposentadorias especiais. O senhor até deu uma dica de que a transição precisa ser feita com algumas categorias. Mas eu não sei por que umas pessoas se aposentam antes das outras. Eu não consigo compreender. Não é justo. Porque a atividade laboral, a diferença dela, as atividades de trabalho, é pelas condições de trabalho. Vejam os militares. Eles deram a cota do sacrifício deles desde que aumentasse o salário. Ou seja, a atividade laboral se diferencia pelo salário. O professor tem que ganhar bem. Ele quer ganhar bem. Ele não quer se aposentar mais cedo. Ele não quer esse privilégio. Ele quer ganhar bem. O policial também quer ganhar bem. Ele não quer se aposentar mais cedo. Então ainda tem algumas categorias que têm a tal da aposentadoria especial, que para mim é considerado um privilégio. E que nós devíamos encarar isso, explicando para a sociedade as coisas. Agora é preciso ter uma narrativa de justiça e de transparência atuarial. E aí é preciso ter uma narrativa propositiva ao cidadão. A reforma da Previdência, ela não é um ponto final. Ela é um ponto de início. O governo tem que ter uma forma de propor um bônus social que nós não conseguimos enxergar além do sacrifício. E olha que nós defendemos a reforma. E vamos continuar defendendo a reforma. E o que nós estamos pedindo, e aí debatemos na nossa bancada, por orientação do nosso líder Carlos Sampaio, nós queremos o mais rápido possível, senhor ministro, uma tabela dos cálculos de cada item, para que nós possamos fazer as nossas simulações, para que torne a Previdência robusta, o projeto robusto do ponto de vista econômico, mas que ele faça justiça. E para que a gente possa também enxergar no governo
algum tipo de proposta, seja aumentando a concorrência dos bancos para diminuir juros, seja aumentando a tabela no SUS no futuro ou com algum programa para aquele idoso, um programa diferenciado, ou algum programa na educação, porque o discurso muito genérico de que isso vai resolver tudo é muito pouco. Nós temos que acreditar que o governo, que nós vamos entregar a nossa confiança e o nosso sacrifício de toda a sociedade, vai nos retornar alguma coisa que a gente possa acreditar, como bônus para a sociedade. Senão nós ficamos com a Previdência como um ponto final, e não como um ponto de partida, que é o que nós precisamos. Então, nós não podemos encontrar na área econômica, com o Rogério Marinho, que nós conhecemos, que é um grande quadro, mesmo com o senhor que tem um diagnóstico correto. Nós admiramos o diagnóstico, nem vamos entrar em outros detalhes, mas torcemos muito para que venha o Pacto Federativo para uma grande discussão, que, não, como o senhor disse, não deve ser agora para não contaminar e não deixarmos de ter foco, porque Previdência tem que ter foco, porque esse é o problema central do nosso déficit fiscal. Mas nós temos que ter também, encontrar, para que a sociedade enxergue que isso tudo vai dar certo. Então, o PSDB, nós vamos contribuir. Queremos contribuir no detalhe. Não queremos privilégios na Previdência. Nós queremos justiça. E nós queremos que ela seja robusta do ponto de vista econômico, que ela traga resultados sim, e é possível conjugar econômico com justiça. Então, o senhor conte conosco, nós estamos apoiando, nós já tiramos o BPC, nós já tiramos o rural na nossa bancada e vamos debater isso com vocês. Queremos saber os custos disso para compensar em outros itens que devam ser compensados. Nós queremos encontrar as saídas e encontramos também no senhor uma pessoa aberta para isso. Então, o senhor contem, tanto o senhor quanto o Rogério, com a nossa bancada para esse ponto, para o ponto da reforma. Pode contar com a nossa bancada. Com a palavra, pela liderança do novo deputado Marcel Van Hatten. Não era eu? Deputado Marcel. Senhor presidente, caro ministro Paulo Guedes, em primeiro lugar, nossos parabéns, ministro, por estar aqui nessa CCJ desde as 2 da tarde, respondendo perguntas, demonstrando o seu compromisso, em primeiro lugar, com o Brasil, com a nova Previdência, com a correção dos rumos que o país tanto necessita. Também uma saudação ao Rogério Marinho, secretário nacional da Previdência, que não tem medido esforço, não tem dormido, aliás, respondendo às perguntas, atendendo os telefonemas, estando junto também com todos aqueles que querem mais dados, mais informações. E é disso realmente que se trata, senhor ministro. Quando o senhor fala aqui sobre a necessidade da reforma da Previdência, nós precisamos lembrar a todos que esta década de 2011 a 2020 foi uma década perdida, mais perdida do que a década perdida. Durante a década perdida, estou aqui com um gráfico feito pelo vereador Felipe Camozato, do Novo de Porto Alegre. Durante a década de 80, o Brasil cresceu ano 1,6%. Durante a década de 2011 a 2020, nós estamos fechando com média de 0,9%, senhor ministro. Isso demonstra o que o PT fez com o Brasil. O PT destruiu a nossa economia, destruiu as nossas finanças públicas, roubou o nosso país, é verdade, com muitas parcerias, mas fez o que pôde, o que não pôde, e agora estamos nessa situação. Aliás, fez principalmente o que não podia. Senhor presidente, nós temos aqui que fazer a reflexão, até porque muitos governadores do PT estão pedindo pela reforma da Previdência. Faz poucos dias, Wellington Dias, governador do PT do Piauí, disse que a idade de 65 anos para aposentadoria era, aspas dele, adequada para o equilíbrio. E o governador Rui Costa defendeu a reforma da Previdência também no valor. Senhor presidente, caros colegas deputados, até Dilma Rousseff sabe que é importante a reforma da Previdência, que quando assumiu na sua reeleição,
disse que o projeto prioritário era reformar a Previdência aqui neste Congresso Nacional. Nós temos compromisso com o Brasil. O Partido Novo, que tenho a honra de liderar, tem 8 deputados federais a serviço do Brasil e a favor da nova Previdência, senhor presidente. E, senhor ministro, eu gostaria de saber do senhor como o senhor sai daqui desse jeito, de cabeça erguida, triunfante, com vontade realmente de mudar o Brasil depois de tudo que o senhor ouviu aqui? Porque eu lhe digo que nós saímos aqui também triunfantes, de cabeça erguida, porque nós sabemos que o melhor que nós podemos fazer pelas futuras gerações é corrigir essas distorções. Aliás, começando por nós mesmos. Político deve se aposentar, sim, pelo INSS, não com aposentadoria especial, como todo mundo nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado Gilson Marques. Oi, senhor presidente, ministro Guedes, demais membros da mesa. Muitos falou aqui o dia inteiro, pessoas se posicionando contra ou a favor da reforma, e eu fiquei pensando que essa realmente não é a pergunta que se deve fazer. A pergunta mais importante é se ela é necessária ou se não é necessária. Se vamos fazer agora, vamos deixar quebrar, vamos deixar apresentar ela há quanto tempo? E me parece que nós temos um problema de comunicação, e eu gostaria de simplificar bastante a linguagem, até porque tem bastante telespectadores do Brasil inteiro. E eu sei que existem alguns pontos ruins, mas todo mundo fica olhando o lado do copo vazio e não percebe o quanto pode ser boas outras coisas. E mesmo que for ruim em alguns pontos, é certo que ela é boa, talvez não seja sensacional, mas é muito melhor do que agora, que é muito ruim. E eu fico imaginando uma regra econômica simples, quando eu levo meus filhos para o mercado e eles pedem para mim, pai, eu quero um chocolate, ou qualquer família, e o pai diz, não tem dinheiro para isso. Porque o dinheiro é um só, o cobertor é curto. Se tampa de um lado, fica os pés de fora. Trocando em miúdos, nós temos uma previdência que em 2018 deu 309 bilhões de déficit. 309 bilhões de déficit. O que significa? Que se gastou mais em previdência do que em saúde e educação. Aliás, se gastou 3 vezes mais do que 3 vezes mais, do que saúde e educação na previdência. O que vamos fazer? Não vamos fazer reforma? Ok. Vai tirar mais dinheiro da saúde, da segurança. E esse é o ponto. A regra econômica simples é que com o dinheiro você só faz uma coisa ou outra coisa. Não dá para comprar o chocolate e comprar o gás de cozinha. É ruim, mas qual é a solução? É isso que nós temos que entender. Não vamos fazer a reforma? O dinheiro vai sair da onde? São 712 bilhões de reais. 712 bilhões gastos em previdência. Quase a metade é déficit. Da onde vem esse dinheiro? Aí eu respondo para o meu filho, não vou comprar o chocolate, então vão passar no cartão de crédito? Vai dar cheque especial? Vai endividar a população? Vai faltar saúde e segurança? Para finalizar, em Portugal, se falou em direito adquirido, tiveram que reformar a Previdência, dizendo que o direito adquirido da geração atual não pode prejudicar o direito adquirido das próximas e mudar, inclusive, o benefício. E é esse ponto que nós temos que evitar no Brasil. A pergunta que eu quero fazer para o ministro é... 10 segundos para concluir, deputado. Que ele, por favor, confabulasse uma situação ruim de nós não fizermos a reforma. Quais as consequências para o Brasil de investimento, credibilidade na economia, empreendedorismo? O que acontece com o Brasil daqui a 2 anos no curto... Passo a palavra ao ministro Paulo Guedes para que possa responder todos os questionamentos feitos e seremos bastante... Perfeito, deputado Maria do Rosário. Deputado Paulo Guedes... Deputado não. Ministro Paulo Guedes com a palavra. Vou fazer mais uma bateria depois e vamos tocando. Bom.
muito foi dito. Eu vou tentar sintetizar algumas coisas. Muita coisa que foi dita não é fato. Por exemplo, que faltam 3 anos para uma pessoa e aí ela passa para 16 anos. Isso não ocorre. Não há esse caso. Porque faltavam 3 anos, de repente, porque se faltavam 3 anos, de repente passou para 16. Isso não existe isso. Quer dizer, a equipe simulou, são pessoas experientes, trabalharam, nós fizemos bastante questões, eles têm esses números todos, os números estão à disposição de vocês quando vocês quiserem. Quer dizer, são 700 bilhões, não chega a 700, 680 bilhões, ao longo de 10 anos no regime geral, como são 70 milhões de pessoas, dá 9 mil por cabeça, ao longo de 10 anos. E isso você não tirou de ninguém. Até o contrário, eles estão contribuindo menos. Isso aí eles só vão ter que trabalhar um pouco mais quando você faz essa conta, como eles trabalharam um pouco mais de tempo, eles acabou custando isso ao longo de 10 anos. Então, nós temos certeza, primeiro, que ela é absolutamente necessária. Vocês que são mais experientes, estão aí há mais tempo, já viram isso passar várias vezes pela frente. E ninguém faz porque quer. Todo mundo faz porque está chegando ao final. E a coisa mais importante para os contemporâneos é o seguinte: a Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantia, aquele salário, já deixou de ser isso. Porque, como ela não tem contribuintes na quantidade necessária, o sistema é perverso, porque ele bota no imposto de forma que, sob folha de pagamento, ele destrói emprego. Então, as pessoas ficam fora do sistema e elas vão envelhecer. Então, ela já deixou de ser um sistema que toma conta do futuro e passou a ser, na verdade, o seguinte: um instrumento de sobrevivência. Ela já perdeu esse aspecto previdenciário. Ela é hoje realmente muito mais assistência social. Ela virou isso, onde há alguns privilegiados lá dentro, no que devia ser basicamente um sistema republicano, todo mundo igual no final. Devia ser todo mundo igual no final. Não quero saber se é general, se é soldado, se é congressista, se é empregado doméstico, se é político. Esse é o ideal ali na frente. E isso acontecerá nesse sistema. Porque o que está acontecendo já é que havia esse sistema separado, eles estão começando a convergir, porque a população não tolera mais esses desperdícios, e muito menos que esse sistema previdenciário seja uma fábrica de desigualdades, para garantir algumas aposentadorias 20 vezes maior que as outras. Então, do ponto de vista financeiro, ele já está condenado. Do ponto de vista contemporâneo, essa luta aqui, na verdade, é para saber se as aposentadorias serão pagas ou se nós estamos no caminho da Grécia, se nós estamos no caminho de Portugal, mas isso é o contemporâneo. Agora, tem uma outra dimensão, que é a dimensão intertemporal, que é a responsabilidade com as futuras gerações. E isso está em aberto nessa proposta também. Essa proposta está dizendo o seguinte: os senhores são solidários e responsáveis também com as futuras gerações? Eu já sei que somos com os idosos. Eu usei a expressão "o idoso consome", porque é uma expressão técnica. É o consumo, não é investimento. Não tem acumulação. Então, o idoso consome sem nada pejorativo, sem nada político, sem nada detrimental. É que os recursos são realmente consumidos. Não, o idoso não investe. Então, por isso é que você precisa pegar o jovem e educá-lo. O Brasil jamais terá uma previdência como a do Chile. O Brasil jamais deixará de ser um país solidário. A mensagem que veio de lá de baixo é outra. É que se você, desde jovem, acumular as pessoas a preverem para o futuro, e principalmente as famílias mais pobres, que estão desarmadas nesse combate, se elas, desde jovem, aprenderem que elas têm que começar a prover, em nenhum momento nós abandonamos ninguém. Porque essa capitalização vai seguindo, mas você tem sempre o valor nacional, o salário mínimo, o que você quiser. E você compensa. Mas você ensinou o brasileiro, é uma covardia deixar a pessoa sem aprender nada e aos 60 anos você fala assim: e agora? Vem aqui e eu vou te dar o que for possível. Isso é uma crueldade. Você tem que deixar ele aprender a prover por si, tentar acumular, deixar a lógica do juro composto trabalhar para ele, não contra ele, porque são famílias simples, quando entram num crediário e compram alguma coisa, depois estão quebradas ali na frente, como aconteceu agora recentemente. O PIB caiu 4%, porque
houve uma enxurrada de crédito, todo mundo comprou a opção de coisa, o juro composto veio, porque o governo está com desequilíbrio. É o maior bebedor de crédito que tem no Brasil, é o próprio governo, bota o juro lá em cima e quebra todo mundo que está em volta. E aí as famílias, com o juro, trabalhando contra as famílias, em vez de trabalhar a favor das famílias, de ter uma acumulação de capital garantida ao longo da vida, com solidariedade. O Brasil jamais deixará de ser assim. Ainda bem, nós somos brasileiros, nós somos fraternos, nós somos generosos, nós sabemos quem somos nós. Agora, nós não podemos ser contra a aritmética, não podemos ser contra o juro composto, não podemos ser contra o crescimento econômico. Então, a ideia dessa reforma é quase como entregando para vocês, dizendo assim, quanto vocês se sacrificam por gerações futuras? Quanto vocês sacrificam entre nós mesmos, do ponto de vista de previdência? E aí vem a segunda coisa, que era a coisa da justiça. Ela é necessária? Necessária, eu acho que, sinceramente, quem acha que não é necessária? É um problema sério, é caso de internamento. Tem que internar. Não, calma. Senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor, peço tranquilidade. Vamos aguardar o ministro acabar sua fala. Eu não estou dizendo. Deputados, por favor. Deputados, vamos manter. Deputados. Eu não estou dizendo. Deputados, eu vou encerrar a audiência. Valdir, por favor. Deputado Pimenta. Deputados. A palavra está com o ministro. Eu vou encerrar a audiência pública, caso não haja ordem aqui na comissão. Por favor. O ministro vai fazer a avaliação dele. Eu não estou dizendo que tem que internar quem não aprovar essa reforma. Eu estou dizendo que tem que internar quem não entender que precisa haver uma reforma. Ok, não seja essa. Não, eu não preciso retirar nada. Eu disse, quem não reconhecer... Deputados. Deputados, vamos deixar o ministro concluir. Deputados, por favor, mantenham o decoro. Deputados, por favor. Deputados, por favor, agora vamos deixar o ministro terminar de falar. Vamos ter mais oradores inscritos para que possa prestigiar todo mundo. Vamos deixar o ministro concluir. Deputados. Pronto. Ministro, qual a palavra? Tinha necessidade de uma reforma. Deputado, não posso permitir que haja desordem. Deputado. Nada contra as suas soluções. Deputado Valdir, por favor. Nada contra as suas soluções. Deputado, eu vou encerrar a sessão. Por favor, a palavra está com o ministro. Peço tranquilidade a vossas excelências. Senhores, eu jamais diria que tem que internar alguém porque discorda de mim. Eu estou dizendo o seguinte, existe um déficit, e eu usei uma forma de expressão dizendo o seguinte, quem não reconhecer seria um caso de internação. Agora, a sua solução pode ser totalmente diferente da minha. Você pode ser totalmente contra. E você não precisa ser internado porque é contra essa solução. O que eu estou dizendo é o diagnóstico. Tranquilo. Isso é tranquilo. Deputados, não é dado a parte nesse momento. Pessoal, o ministro está com a palavra. Vamos ser construtivos. Se vocês entenderam mal... Deputado Wander, deputada Maria, por favor. Sejamos construtivos.
eu quero dar um depoimento que é o seguinte, ao contrário do que possam pensar, eu estou bastante otimista. E eu estou bastante otimista por uma razão muito simples. Porque eu sei que vocês sabem que é necessária uma reforma. Pode haver uma discordância, pode ser que não seja essa, seja outra, mas vai haver um movimento nessa direção. Eu não tenho dúvida disso. E mais do que isso, vocês acham que eu estaria muito seguro se tivesse só o presidente me apoiando e o Congresso todo fosse contra? Eu acho que eu aposto na democracia. Eu acredito que houve uma eleição. Eu, durante toda a campanha, eu falei, olha, precisamos mudar em direção ao outro regime previdenciário. O atual, está aí o resultado, 0,6% de crescimento nos últimos 10 anos. Não há crescimento, não há sequer a garantia que essas aposentadorias serão pagas, porque no ritmo atual, 40, 50 bilhões de déficit crescente a cada ano, 2, 3 anos, vocês vão estar rediscutindo a questão aqui, porque não é sustentável. Então, eu estou bastante otimista, eu estou bastante seguro que vocês vão fazer alguns cortes aqui e ali, vão corrigir coisas que vocês acham sensíveis. O BPC, estou escutando o BPC, é importante, isso é impacto social na veia. Estou vendo isso. E vocês vão votar o que deve acontecer. Por exemplo, se desidratarem bastante, o que vocês estão dizendo é o seguinte, olha, para não nos sacrificarmos, nós contemporâneos, porque já 70% são desfavorecidos, tal. Os outros servidores públicos não podem, são direito adquirido. Isso aqui não pode. Então, o que vocês estão dizendo é o seguinte, não faremos, não temos capacidade de fazer um negócio muito forte. Então, acabou. Não tem capitalização, não tem nada, tranquilo. Acabou. Virou uma reforma, como vocês já fizeram outras. Daqui a 3 anos vocês estão reunidos de novo, vida que segue, tudo bem. Agora, o que nós acenamos foi com uma chave diferente para frente, que não perderá as características, porque nós somos brasileiros. Então, não adianta achar que cada um vai capitalizar por si, cada um vai... Essa não é a história desse país. Esse país tem exagerado até na outra direção, de gastar de uma forma como se não houvesse futuro, até com gente muito rica. Os aparelhos de Estado viraram máquinas de transferências perversas de renda. O BNDES financia mega empresário, a Caixa Econômica financia classe, dá sempre um jeito de financiar um pouco para cima, não é só o Minha Casa Minha Vida. Todo mundo dá um jeito, as exonerações são sempre para quem tem mais cacife político. Os grandes devedores, quanto mais, são sempre os que têm mais força também. Então, o Brasil jamais voltará com a solidariedade. Ele é solidário com bilionários, ele é solidário com poderosos, quanto mais com os frágeis. Ele será sempre. Então, eu só peço para vocês terem uma reflexão sobre o seguinte. Está vindo um programa que, na verdade, diz o seguinte, se houver muita dificuldade de cortar entre contemporâneos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, nós não nos sacrificamos pelas gerações futuras. Nós preferimos comprometê-las. Cada jovem brasileiro já nasce, nós fizemos os cálculos aqui, cada jovem brasileiro, entre 0 e 14 anos, já nasce devendo 380 mil, para sustentar as nossas gerações. Nós somos solidários. A conversa de solidariedade é uma conversa bonita. Agora, você está jogando peso nos filhos também dos pobres, para gerações futuras. Então, está tudo em aberto para vocês. Essa é a beleza do Congresso e da vida democrática. Se vocês votarem algo assim, em torno de 1 trilhão, tirei o BPC, mas tirei a Rural, sobrou 960 bilhões, um negócio assim. Vamos examinar juntos o lançamento do Nacional com a capitalização. Não queremos nos sacrificar, vamos deixar os filhos nesse mesmo programa que nós estamos hoje, vamos crescer 0,6% ao ano, vamos continuar crescendo aí mais 10, 15 anos, e a cada 3, 4 anos sentamos para conversar de novo. Ou não é essa a realidade que vocês têm vivido? Vocês têm vivido essa realidade. A cada 2, 3 anos tem uma travada, uma recessão de 4%, para tudo, uma crise. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O Brasil pode realmente ir num caminho diferente, onde combina virtudes. É natural que um grupo faz mais políticas públicas, com mais ênfase na parte social, o outro grupo vem, aí o crescimento acaba, aí o outro grupo vem, olha, agora reduz um pouco os impostos, bota um sistema de capitalização para vitaminar o crescimento, vamos crescer mais rápido, isso é bom para todo mundo, aí corre de novo. Quer dizer, vocês, em vez de ver essa virtude, vocês transformam em combate o que é uma virtude. A diversidade é uma virtude. Então você chega e fala, vou cortar aqui, não, pera aí, o BPC não, pega no campo. Então não, ok, tira tudo.
Estão condenando filhos e netos ao mesmo destino. É isso que vocês querem? Então, não existe isso. O sistema de capitalização não se deixa levar pelas palavras. A capitalização. Capitalização só significa o seguinte: o dinheiro que foi separado é acumulado, se transforma em crescimento econômico, financiamento de crescimento econômico, e lá na frente, quando você quiser dar aquele salário solidário de R$1.000, que hoje você está começando a ter dificuldade, aquilo é pago, porque o sujeito já chegou lá com 1.300, não precisa, com 1.000 também não precisa, ou com 700, você bota o imposto de renda negativo. E entre os contemporâneos? Entre os contemporâneos, vamos fazer a transição. Tem um custo de transição? Tem. Por isso que eu preciso desse 1 trilhão. Esse 1 trilhão bota gasolina no tanque. Porque os jovens que começarem a migrar para o sistema novo, a perda é muito pequenininha. Se você tiver 1 trilhão, é 100 bilhões por ano, eles podem ir migrando sem... nós já fizemos contas, são 3 bilhões num ano, 4 bilhões no outro ano. Quer dizer, você tem suficiente para essa geração nova criar um novo mundo para eles, sem abandonar a turma daqui. Ah, mas deu um problema aqui, está vazando e está faltando. Aí foi o que a gente deixou circular, que nós tínhamos uma contribuição previdenciária, que nós não íamos deixar onerar trabalhadores ou folhas de pagamento. Nós vamos voltar com uma contribuição previdenciária para, se precisar, para deixar a coisa fluir. E não deixar esses encargos trabalhistas destruindo empregos também no velho regime. Quando você lançar um novo regime, o jovem que hoje vai sem experiência nenhuma e é discriminado, não consegue um emprego, e é uma coisa dramática, uma pessoa já experiente, fica um pouco desempregado, mas sabe onde procurar, tem amigo, vai buscar em outro lugar. Outra coisa, o sujeito jovem, saiu agora, não chega no mercado de trabalho, fica 2, 3 anos desempregado. Isso é um crime contra essa geração futura. Então, reduza, nesse início, os encargos trabalhistas. Sobre ele não tem. Aí todo mundo, pô, mas como é que as empresas vão preferir? Não, as empresas vão dar o emprego inicial. É o primeiro emprego para aquele jovem, 2, 3, 4 anos. Aí isso começou a funcionar, o pessoal do lado de cá vai entender, vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os encargos trabalhistas do lado de cá também? Como é que nós vamos pagar? Um imposto sobre transações financeiras, um imposto sobre bens e serviços. Vamos botar uma outra incidência, e não sobre o trabalhador. E aí o sistema começa também a gerar emprego do lado de lá. E você está abrindo uma porta para um futuro diferente, onde há mais recursos para a área social. A capitalização no Chile permitiu que, em vez de gastar dinheiro crescente com uma previdência ruim e frágil, que quebra antes da população ficar idosa, permitiu que, na verdade, os governos socialistas e social-democratas do Chile fizessem políticas sociais poderosas, importantes, impactantes. Bastante dinheiro foi lá para a área social, porque o governo era eficiente. O Chile crescia 5,5%, 6% ao ano, vários anos seguidos, décadas, na verdade, 3, 4 décadas. Né? Então, e o Chile é um exemplo que nós jamais seremos. Jamais seremos. Nós não vamos fazer como eles fizeram. Nós somos democratas e vamos fazer a coisa democraticamente. Nós vamos fazer com conteúdo de solidariedade, porque nós somos assim. Então, não vai passar nada que seja capitalização seca. Vai ser uma capitalização com garantias. Essas garantias equivalem ao imposto de renda negativo. Então, isso era um convite a uma pauta rica. Uma pauta rica para uma classe política que vai assumir o protagonismo, em vez de ficar, como está hoje, numa guilhotina midiática, encurralada, a opinião pública reclamando, ou não foi uma eleição de ruptura. Foi uma eleição de ruptura por isso, porque nós não estamos conseguindo nos mover. Então, o protagonismo é dos senhores. Eu não estou achando que vem alguém do quartel que vai sair, que vai fazer isso, fazer aquilo, que vai apoiar, não tem nada disso. Ele já fez a parte dele, ele fez um sacrifício, ele votou, vocês são testemunhas. O presidente votou contra a reforma 30 anos seguidos. De repente, ele, como vocês, ele entendeu o seguinte, algo tem que ser feito ali. Algo tem que ser feito ali. Não é? Então, veio aqui e entregou uma proposta. A bola passa para cá. Quem vai me apoiar? É ele que vai me apoiar? São vocês que vão me apoiar? Eu não sei, nós somos uma sociedade aberta. Eu aposto nessa dinâmica nossa. Eu acho que ela é virtuosa. Eu acho que a mídia, por exemplo, que estava contra 10 anos atrás, 5 anos atrás já estava menos, eles já entenderam que ou tem isso ou o Brasil afunda. E afunda relativamente rápido. Vocês estão vivendo a deterioração que está acontecendo aqui ao lado. Um país está sendo enfiado na miséria, mergulhado na miséria, uma destruição avassaladora.
e muito rápida. Se perde tudo muito rápido. A civilização é uma construção delicada, você vai construindo devagarzinho. Primeiro, a independência dos poderes, o Legislativo declarou a direita e a esquerda impeachments, aí vem o acordo judiciário, começa a questionar práticas. Então, nós estamos aperfeiçoando instituições, inclusive, e principalmente nesse momento, a instituição Previdência Social. Ela não precisa perder as características que ela tem de solidariedade, tanto que vocês mesmos vão examinar e vão chegar lá e vão recuar numa dimensão ou na outra. E, agora, ela está em aberto. Se recuar muito, vocês estão dizendo, olha, como nós não estamos conseguindo entre nós nos acertar, nós vamos deixar os filhos e netos seguirem nesse barco conosco. Ou não, vamos fazer esse sacrifício. Isso é para o necessário. Para o justo, eu asseguro a vocês o seguinte, as pessoas que trabalharam conosco conhecem profundamente detalhe. É assim, a deputada Garotinho entregou as perguntas aqui, estão todas já respondidas aqui, tudo preparado, no detalhe, eles fazem conta, eles têm os modelinhos, as simulações, eles têm tudo aqui. Então, a mesma coisa, entregou as perguntas, já eles vêm, não, é porque não dá para, se cada um perguntar 30, a gente não sai daqui. Mas vocês não tenham dúvida, eu não tenho essa arrogância de achar que eu sei tudo, não, ao contrário. Eu cheguei aqui, peguei 2, 3 propostas antigas que existiam, peguei todos os planos novos, já estou estudando isso desde a campanha, analisei todos os planos novos, tentei combinar virtudes. É possível pegar a capitalização para fazer o país crescer mais rápido e levar algo para o futuro? Sim. Podemos perder a solidariedade? Não. Então bota o nocional aí. Bota o nocional. Se a capitalização não for potente o suficiente, bota o nocional. Sabe por que dos 30 países que lançaram, 18 lá fora caíram? Porque como teve o crash lá fora, os juros caíram para zero. Os juros ficaram 10, 15 anos e zero. E aí você, claro, pode acontecer aqui. Se acontecer aqui, a gente bota a camada de proteção e acabou. Agora, se não acontecer, e se o juro continuar 7, 8, 10% real, como ficamos 30 anos? 30 anos, o suficiente para quebrar os estados, quebrar os municípios, quase quebrar a União, que deve 4 trilhões, os juros funcionários. Imagina se esse juro tivesse trabalhado para o trabalhador, tivesse acumulado para o trabalhador. Como é que estavam as aposentadorias hoje? Nós estamos comparando com países que ficaram com juro baixo. E o juro 7, 8% acumulando para os trabalhadores. Teria sido um futuro diferente, teria sido um crescimento muito maior do que nós tivemos. Então, eu só peço que examinem de cabeça tranquila, de cabeça aberta, não desacreditem em nós mesmos. Quer dizer, quando tem 3 meses que aconteceu uma eleição, aí fala, isso é o golpe, isso é isso, é aquilo, eu falo, meu Deus do céu, quer dizer que então isso aqui não vale nada. Isso aqui tudo é uma representação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta, dizendo, espera aí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário, está quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? A democracia não é isso, só vocês que ficam. Bom, deputado Mário do Rosário, por favor. Deixa o ministro concluir, tem mais oradores inscritos. Eu disse que tiveram governos virtuosos, fizeram coisas boas na política social. Agora, vocês querem o que mais? Sempre acertam? Não, é dos dois lados. Deputado, por favor, deputado Assis, deputada Maria Rosário. Eu estou respeitando, deputada, eu respeito, deputada. Deputada, não é o momento. Não, ninguém fez isso. Ninguém fez, de novo. Eu defendi alguma ditadura aqui? Eu defendi deputado, alguma ditadura aqui? Deputado, por favor. Vou seguir a lista de inscritos. O ministro Paulo Guedes apenas vai entregar as respostas à deputada Clarissa. Passo a palavra à deputada Adriana Ventura. Presidente Felipe, presidente, por gentileza.
Deputado. Delegado. Deputada, troque de... Tá Alô, agora já, liberou. deputada. Boa noite. A palavra, deputada Ventura. Presidente, por gentileza, presidente. Ministro. Por gentileza. Presidente, eu estou há tempo aqui pedindo para o senhor uma Gente. gentileza. Deputado, apenas para falar, eu conversei com o deputado Rubens Bueno agora há pouco. O deputado Rubens está preocupado com a questão do horário, estamos aqui há bastantes horas. Vamos estabelecer um tempo aqui para que mais oradores possam falar e o ministro possa encerrar com a sua fala. Vamos tentar tocar... 10 horas eu acho muito tarde, deputado. Vamos tocar mais um pouco, apenas vamos pedir celeridade, porque a cada atraso e mais pedidos de fala, a gente vai atrasando. Deputada Adriana Ventura com a palavra. Alô, boa noite. Eu quero agradecer muito a presença do ministro Paulo Guedes e do secretário Rogério Marinho. Ao contrário dos colegas aqui, eu acho que a sua disponibilidade, a sua simplicidade, a sua transparência para explicar realmente é uma coisa que eu gosto bastante. E também pelo fato de entender que isso é uma construção coletiva. As pessoas não têm que concordar com tudo, elas têm que lutar pelos que elas acham correto, mas existe uma construção a ser feita coletivamente aqui, e essa tua abertura para entender isso eu acho muito importante. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Partido Novo, que a gente apoia muito essa reforma, e todas as vezes que a gente solicitou explicação, esclarecimento, nós sempre fomos muito bem atendidos. Eu só gostaria de levantar um ponto aqui que realmente eu tenho muita preocupação, em relação à comunicação. Então, o meu colega, o deputado Samuel, gostei da fala dele quando ele falou de narrativa, mas a minha grande preocupação é em relação à comunicação com a população. Como vocês pensam em trabalhar essa estratégia de comunicação de uma forma didática, simples e clara, para que as pessoas bem simples, aquelas que acham que estão sendo roubadas, que não vão ganhar nada, que vão trabalhar o tempo todo, como vocês pensam, dentro desse grande pacote, em trabalhar um sistema, não sei se com desenho, videografismo, eu não sei o que vocês pensam, tem um canal de tirar dúvidas, não sei se vocês já chegaram nesse estágio, para mostrar a importância, a necessidade, que eles não se sintam enganados. E eu passo a palavra agora para o meu colega Vinícius Poit, para completar minha fala. Isso já foi autorizado pela mesa. Presidente, apenas para agradecer o gesto do ministro Paulo Guedes. De fato, eu sei, ministro, quero agradecer o seu gesto de me entregar as respostas em mãos, assim como te entreguei as perguntas também em mãos. Tem 2 ou 3 perguntas aqui que vieram respondidas pela metade, mas entendo o esforço do ministro e marcarei uma audiência em breve, enviarei também um e-mail, um requerimento de informações ao Ministério para ter as respostas por completo. De qualquer forma, muito obrigada, ministro. Passo a palavra ao deputado Zé Nelton. Pela Aqui, presidente. Terminar o tempo ali. Tem mais 1 minuto só para terminar o nosso tempo. Ok, não tinha ouvido. Obrigado. Deputado Poit com a palavra. Obrigado. Então vou ser bem objetivo, ministro Paulo Guedes, aqui. Rogério Marinho, Bruno Bianco, toda a equipe, todos os meus colegas. E vou pedir para vocês, gente, foco na solução. A gente não está aqui para fazer uma briga política, uma guerra pessoal, ataques ao ministro, ou a gente achar que ele está atacando a gente. A gente está aqui para focar na solução. Está claro, como o meu colega Gilson falou, o cobertor é curto. O cobertor é curto, e é curto para quem? 30% das crianças estão na pobreza, na faixa dos idosos das 7. Quem que você acha que vai sofrer mais com essa crise, pessoal? Como é que a gente vai olhar para os nossos filhos no futuro e falar para eles, a gente teve a chance de mudar o Brasil e a gente ficou de braço cruzado? Essa solidariedade, esse sentimento coletivo e esse coração, eu peço em todos nessa casa, para a gente pensar no futuro, deputada. Para a gente pensar na próxima geração, porque é lá que vai fazer a diferença. Presidente, para concluir, deputado, para a gente pensar no coletivo e deixar um legado para esse país.
A faca e o queijo, ministro, está na nossa mão. Eu apoio essa iniciativa. Estamos juntos aqui, porque quem ganha não é o ministro, não é o Rodrigo Maia, não é o presidente da República. Quem ganha é o Brasil. Vamos pensar o que fazer. Com a palavra, o líder Zé Nelton. Faltou. A ordem. Senhor presidente. A ordem da lista. Senhor presidente Francisquini, parabéns pela condução dos trabalhos. Quero cumprimentar. Senhor presidente, meu tempo é tempo de líder. Senhor presidente, corrige meu tempo. Meu tempo é tempo de líder. Tempo da liderança é 3 minutos, deputado. Não, 5 minutos, senhor presidente. O tempo do líder é 5 minutos. Se botar 3 ou 5? Podemos? Podemos é 3, né? Podemos é 3, deputado. Podemos é 3. Senhor presidente, eu estava inscrito na sessão anterior e Vossa Excelência me disse que concederia um tempo diferente para a liderança do Podemos. É 3 minutos mesmo, deputado. É da Secretaria-Geral da Mesa, toda a questão. A deputada Zé Nelton com a palavra. Senhor presidente, eu não zero o cronômetro, por favor. Pode zerar. Peço para restituir em deferência ao deputado Zé Nelton. Senhor presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar o ministro Paulo Guedes. Ministro, eu tenho admiração profunda pelo senhor, pelo seu trabalho e também por estar aqui expondo a nova Previdência para o povo brasileiro. Mas eu quero fazer uma ressalva. Recebi aqui do Chile, diante dos protestos maciços, o presidente chileno, Sebastião Pinera, apresentou um projeto da reforma da Previdência para fazer que empregadores contribuem com 4%, quer dizer, na folha de pagamento dos funcionários, elevando a contribuição de 10% para 14%. Quer dizer, o regime não estava perfeito no Chile. Diante deste fato, esse processo de capitalização me deixa muitas dúvidas. Nós, do Partido Podemos, não vamos entrar aqui numa disputa ideológica de direita e de esquerda. Nós queremos que o Brasil vá à frente. Nós queremos mudar o Brasil verdadeiro e vamos proteger os idosos através do BPC. Nós queremos retirar da pauta da reforma da Previdência. Os rurais também nós vamos tirar. Agora me preocupou quando Vossa Excelência disse se manter na Constituição as reformas futuras, daqui 2 anos haveremos de voltar novamente para votar uma nova reforma. É o questionamento que eu faço, porque esse ministério já sabe que nós não vamos permitir que tirar da reforma da Previdência essa parte constitucional, porque nós queremos garantir que esse Congresso continue tendo autonomia e defendendo as novas gerações. Hoje podemos ter a confiança nesse ministro, mas amanhã nós não sabemos quem será o ministro da Economia do Brasil. Mas eu queria, ministro, fazer aqui outra pergunta. Por que já não tributarmos já os lucros e dividendos, acabar com incentivos fiscais, também as renúncias fiscais? Eu pergunto, como que esse ministério chegou a 1 trilhão no prazo de 10 anos? Ministro, vamos mexer na alíquota do imposto de renda. Então são as reformas que nós queremos para o Brasil. O partido, a bancada do Podemos, queremos a reforma. Vamos votar a reforma, mas com justiça social. Muito obrigado. A palavra pela liderança da rede, deputada Joênia Wapichana. Oi, senhor presidente, senhor ministro, eu quero expressar aqui as minhas preocupações com relação aos povos indígenas, que, para efeito de previdenciários, foram equiparados aos trabalhadores rurais.
Também venho me expressar essa preocupação, porque nós já estamos quase 8 horas aqui, e tem muitas dúvidas, muitas explicações. Estou preocupada também com a lista, né? A gente viu que foram pulados alguns deputados, principalmente depois da intervenção aqui do ministro Maia, né? Não sei qual foi o motivo, mas eu estava inscrita e desde 1 hora estou aqui. E eu queria somente registrar essa preocupação de deixar bastante transparente esse diálogo que nós estamos tendo com o senhor ministro. Em relação aos povos indígenas, eles estão equiparados aos trabalhadores rurais e são os mais prejudicados ainda, porque já se tem uma situação de vulnerabilidade no dia a dia. Eu não sei se o ministro conhece a realidade dos trabalhadores rurais, dos povos indígenas, mas principalmente as mulheres. As mulheres que levam uma vida sacrificada, que trabalham da roça, que têm todo um dia a dia, uma rotina que é diferente dos urbanos. A dificuldade que tem acessar os direitos sociais, muitas vezes dificuldade até de acessar os direitos previdenciários. Eu quero colocar aqui essa preocupação também porque diminui a proteção à trabalhadora rural, estipulando uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres e agora exigindo ainda mais 20 anos de contribuição, em um país onde a qualidade de vida no campo é extremamente difícil. É praticamente impedir a aposentadoria plena das trabalhadoras rurais. Isso afeta diretamente nós, indígenas, principalmente as mulheres que vivem em atividade produtiva de subsistência, que deixariam de ter o seu direito aos 55 anos para se aposentar apenas aos 60. E quem não entende as diferenças culturais nunca vai entender por que nós precisamos ter um tratamento específico e diferenciado, porque se vive no campo e se vive de uma outra forma, conforme os seus modos culturais. Quem vive das atividades produtivas na floresta e nos campos, onde se começa a trabalhar muito cedo, sabe que esse benefício chegaria tarde demais. E os povos indígenas, nós hoje, cerca de 1 milhão de pessoas, tem uma contribuição fundamental para a manutenção do ecossistemas. E essa contribuição nós já fazemos milenarmente, como os povos originários, e mantemos essa condição vital, que não é somente para os povos indígenas, mas para a nossa biodiversidade e para toda a população no planeta. Também, e depende diretamente da natureza, para manter seus modos de vida e a cultura, e por isso possuem um conhecimento riquíssimo sobre a riqueza da natureza. Portanto, parte desse reconhecimento do que vivem e realizam vem em não penalizá-los nas reformas a serem feitas. A rede entende que uma reforma é necessária, sim, para garantir a sustentabilidade do sistema. Isso é uma questão de responsabilidade fiscal e social. Nós, parlamentares, aqui, isso falou uma coisa bem certa. Nós aqui somos responsáveis, sim, de tomar uma decisão. Mas essa reforma que foi apresentada, ela não traz a justiça social para o povo brasileiro. Isso é que nós queremos deixar bem claro, que não podemos deixar questões ideológicas e partidárias sobrepor o interesse do povo, que nos elegeu justamente para defender os interesses coletivos. Assim, eu entendo que seria necessária uma realização de uma audiência pública para tratarmos mais aprofundadamente dos impactos da reforma posta sobre os trabalhadores rurais e povos indígenas, no intuito de termos mais subsídios e chegarmos a consenso sobre o que pode e deve ser feito. Senhor ministro, eu espero que essa reforma, sinceramente, ela é necessária no nosso país, mas não à custa das pessoas que são mais vulneráveis, das mulheres, dos educadores, que deveriam ser realmente a sua importância como profissional, que desde cedo valorizam as nossas crianças, que têm uma responsabilidade muito grande nas costas e não podem ser penalizados. Eles não querem simplesmente trabalhar, mas eles já trabalham duramente. Professoras, professores, trabalhadores rurais, mulheres. Nós temos uma diferença em relação aos homens. Essa aposentadoria, ela vai prejudicar, sim. Tem muitas mulheres que sofrem e são mães de família. Desde o momento que se tem a vida, já carrego essa responsabilidade. Então, eu venho aqui me manifestar essa minha preocupação e falar para o senhor ver que há outra alternativa que pode ser colocada e não colocando em risco também a vida dos trabalhadores rurais.
Meu muito obrigada, essa é a minha preocupação de buscar alternativas nessa reforma previdenciária, para não prejudicar os trabalhadores rurais, os educadores e principalmente os povos indígenas que aí estão no meio dos trabalhadores rurais. Deputado Diego Garcia, com a palavra. Presidente, questão de ordem, a bem da Justiça. Recebi as respostas incompletas. Peraí, senhor presidente, porque o ministro fez uma cena aqui. Mas peraí, deputada, qual o artigo? A pergunta de número 7 foi reescrita e modificada e não foi respondida da forma com a qual foi perguntada. A pergunta mais importante. Então, é importante colocar isso aqui. Não há motivo para questão de ordem, deputado. Respeito Vossa Excelência. Deputado, não é questão de ordem isso. Vem até aqui que nós conversamos. Com a palavra, deputado Diego Garcia. Aqui a pergunta reescrita para quem quiser ver e a resposta... Deputado Diego Garcia, com a palavra. Mas não tem problema. Eu vou entrar com o requerimento. Deputado Diego, você vai abrir mão da palavra? Deputada Clarissa, por favor, vem até aqui, vamos conversar, vamos... Deputada Clarissa. Deputado Diego, por favor, vou passar para o próximo orador. Deputado Diego, com a palavra. Quero falar, presidente, mas pela ordem do plenário. Eu não vou falar dessa forma. Clarissa, por favor. Respeito o plenário. O que é estranho Deputada é Clarissa, que para cumprimentar deram o microfone para ela, mas para criticar... Deputado Diego Garcia. Ei. Obrigado, presidente. Ministro Paulo Guedes, deputado Diego Garcia, Podemos Paraná. Nós estamos aqui... Por favor, deputados, é segurada a palavra ao orador. Nós estamos aqui para ouvir o senhor, os argumentos favoráveis a essa proposta da reforma da Previdência. Vocês, durante todo esse tempo, nos disseram aí que a reforma é necessária para refazer esse pacto geracional que protege as gerações futuras. Nos dizem que a população envelheceu, que a pirâmide populacional se inverteu. E eu, ministro, acompanho milhares de pessoas pobres nesse país, no Paraná principalmente, no Brasil, pessoas com deficiência. Sou um dos vice-presidentes da CPD aqui na Câmara, pessoas que dependem do BPC. E nós sabemos que o BPC é uma solução possível para tantas e tantas pessoas que ao final da sua vida laboral ainda não conseguiu atingir um tempo de contribuição. Ninguém quer ter que depender do BPC. As pessoas, elas querem emprego estável, emprego formal, com carteira assinada, e nós precisamos proteger a todos, principalmente os mais vulneráveis. Como você explica, ministro, que esse parcelamento do BPC vai ajudar essas pessoas? Como é possível ser explicado isso? Porque até o momento nós vimos que em suas falas, Vossa Excelência se colocou até sensível com a temática, mas não deu uma explicação sobre a atual proposta que está fazendo esse fatiamento do valor que hoje os beneficiários recebem. Um outro ponto, e uma outra problemática tratando sobre esse tema, é a questão da pessoa com deficiência. No caso daquelas que têm mais de um filho com deficiência, porque o benefício ele acaba computando sobre a renda per capita familiar, e nós não vimos nesse sentido nenhuma mudança para contemplar de fato essas pessoas que de fato necessitam, precisam, estão na maior parte dos casos abandonadas nos seus estados e municípios em todo o país. E seria talvez essa uma proposta mais inteligente do que... Para concluir, deputado. Eu até coloco, por que não antecipar, sim, esta idade dos 60 anos,
mantendo os 65 hoje com o salário mínimo e fazer esse adiantamento aos 60 anos como uma proposta muito mais positiva. A palavra, deputado Zeca Dirceu. Pedir mais uma vez silêncio também a todos os deputados, a todos que estão acompanhando a sessão, para que os oradores possam, da melhor maneira, proferir sua fala. Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é, na verdade, uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro, durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui? Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6/2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8h45, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico de presença será aberto às 9h. Está encerrada a reunião.